Campinas, Aline Albuquerque. Agora, 2 horas e 51 minutos e a gente fala agora sobre saúde. Isso porque a Sociedade Brasileira de Urologia alerta para o aumento de casos de câncer de próstata, tema que é aí parte então da campanha Novembro Azul, que começou nesta semana. E nesse ano também, além desse alerta, segundo o Ministério da Saúde, a doença matou 17 mil homens no Brasil, uma média de 47 mortes por dia. Sobre isso, a gente conversa agora com o Tiago Tagliari, que é médico urologista. Tiago, boa tarde, bem-vindo ao estúdio CBN, tudo bem? Boa tarde, Thalia. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Bom, Tiago, além desses dados alarmantes, né, dos casos confirmados aqui no país, a gente tem, inclusive, uma expectativa de aumento, né, dos casos de câncer de próstata nos próximos anos, uma previsão aí de que os casos no mundo devem duplicar até 2040, isso segundo a revista científica internacional Lancet, né, que divulgou esses dados agora nesse mês de novembro como parte dessa campanha de prevenção. Então, a primeira pergunta é como ter o diagnóstico precoce, né, desse problema que pode, inclusive, ajudar no tratamento. Não, sem dúvida. Isso você trouxe um dado muito importante, né? Uma alta mortalidade para esse câncer. É o câncer que mais mata a população masculina. Então, a importância dele está justamente no diagnóstico precoce que você falou. Por quê? Existe uma diferença brutal, assim, em como que vai se desenvolver essa doença. Se você faz o diagnóstico de forma precoce, que é o grande foco da campanha do Novembro Azul, que é o rastreio, o acompanhamento anual a partir de 50 anos de idade, e quando você não faz esse diagnóstico precoce. Assim, são praticamente doenças diferentes, né? Você tem uma chance de cura muito elevada e na outra o desfecho pode ser bem drástico assim, para a pessoa. Doutor Tiago, é claro que toda vez que a gente está falando do Novembro Azul, a gente fala também do preconceito dos homens de fazerem o exame, né? E queria que você deixasse claro para a gente que não tem uma outra maneira de fazer exame e como qualquer tipo de câncer, ele é silencioso também, ele não apresenta sintomas, né? Exatamente, quando ele aparece, ele é silencioso. E uma coisa, né? Esse preconceito, acho que é uma coisa que, graças a Deus, graças a essa campanha aí, a gente tá diminuindo um pouco quanto que os pacientes são relutantes, né? O toque retal, que é o grande que assusta os homens, ele faz parte do exame físico normal. Então, teoricamente, todos os médicos estão aptos a fazer isso e deveriam fazer. Mas assim, acaba sendo um pouco mais a parte urologista por conta dessa associação do câncer de próstata e de que ser o único exame, junto com o exame de sangue, que pode fazer o rastreio. Os dois, não dá para fazer só o exame de sangue ou só o exame do toque. Se você quer fazer um rastreio adequado, um rastreio eficiente, é obrigatório ter o toque retal mais o exame de sangue com PSA. Doutor, e qual a principal razão para o aumento da mortalidade, né, por câncer de próstata? É justamente esse preconceito que muitas vezes existe, como o Guarizo citou, para realizar esses exames que fazem a detecção e aí a pessoa já descobre a doença num estágio mais avançado, ou tem outros fatores também que contribuem aí para o aumento da mortalidade? Uma ótima pergunta. Eu vejo algumas causas para isso. Primeiro que tem o envelhecimento da população. O câncer de próstata está muito relacionado com o envelhecimento da população. Quanto mais velho fica o homem, maior a chance de ele apresentar esse câncer. Segundo, que existem alguns fatores de risco que estão cada vez mais predominantes na nossa sociedade. A obesidade, a gente sabe que pacientes obesos eles têm um risco maior de ter câncer de próstata. A obesidade está incluindo uma série de maus hábitos, colesterol aumentado, aumento da circunferência abdominal, aumento da pressão arterial, diabetes do tipo 2, tudo isso a gente já sabe que aumenta a chance. Então, como a população está envelhecendo e não está cuidando da saúde de um modo geral, a tendência é sim aumentar a incidência de câncer de próstata. Doutor Tiago, e claro que a gente sabe também outra situação, não sei se é só aqui no Brasil, mas no Brasil com certeza que o homem cuida muito menos da saúde do que a mulher, né? A gente acabou de sair aí de um Outubro Rosa, com certeza o número de exames aí para detecção de câncer de colo de útero, de câncer de mama foi muito maior. Faz parte também dessa cultura do homem brasileiro ir menos ao médico e isso pode fazer com que os casos aumentem? Lógico, não, você pode ver
Você pode ver o próprio dado da população. Qual que é a população que vive mais? Quem tem uma expectativa de vida maior, né? É justamente a população feminina. Justamente por essa familiaridade, essa coisa de desde novinha já procurar um médico, fazer uma medicina preventiva. A medicina preventiva que faz a gente fazer o diagnóstico precoce. Lógico, né? A gente muitas vezes não consegue evitar a doença, mas quando a gente acha logo no começo, as chances de cura são muito maiores. E a população feminina, nesse ponto, dá de 10 nos homens. Doutor, e aí em qual idade deve começar essa prevenção que o senhor citou para os homens, né? A partir de qual faixa etária esse exame deve ser feito? Tem alguma recomendação? Uhum. Pensando no câncer de próstata, 50 anos de idade, tá? 50 anos de idade para todo mundo, tem que começar a fazer esse acompanhamento. Se você tiver algum fator de risco, como eu falei, obesidade, algum tipo de doença, algum tipo de hábito, que pode dar uma câncer de próstata, tem 45 anos, e se você tiver algum tipo de alteração genética, que graças a Deus é a minoria dos casos, aí você começa com menos, com 40 anos você pode começar a fazer isso aí. Lógico, não tem só câncer de próstata, o ideal é o homem procurar um acompanhamento médico se tiver algum tipo de problema, algum tipo de incômodo, justamente para saber fazer um ajuste fino ao longo da vida dele, né? Doutor Tiago, e também se oferece mais exames nesse período do Novembro Azul? Porque eu volto a comparar com o Outubro Rosa, né? Aí a gente tem uma divulgação enorme de locais, né, que as mulheres podem fazer o exame. Para o Novembro Azul é diferente, tem que marcar uma consulta, como o senhor pode falar? Não, o Novembro Azul, acho que ele acaba aumentando um pouquinho mais a procura pro auxílio médico. Mas realmente o médico ele não faz especificamente o rastreio do Novembro Azul, é uma oportunidade, né? Você mesmo falou, o homem não vai no médico. Então a oportunidade que a gente tem de estar fazendo todo, o rastreio, outros fatores de risco importantes, por exemplo, os cardiovasculares, como que estão a questão do diabetes, a pressão, não só o câncer de próstata, existe o câncer coloretal, que é importante, na população mais jovem, nos meninos. É importante lembrar também do câncer de testículo e também uma coisa muito negligenciada é a questão da saúde mental, né? Às vezes é o primeiro contato que esse homem vai ter só para poder começar a ter uma noção de que existe alguma coisa de errado para ele buscar um tratamento adequado para ele. Bom, doutor, para os homens então que nos ouvem, quais são os exames, né, recomendados para essa detecção do câncer de próstata, como procurar esse serviço também na rede pública? Isso, o câncer de próstata, o ideal é você fazer uma avaliação minuciosa, uma conversa com o seu médico, é tão importante quanto qualquer outro exame. E o rastreio, pensando na identificação do câncer de forma precoce, é o exame de sangue do PSA mais o toque retal. Aí, se algum deles estiver alterado ou estiver na dúvida, aí a gente vai para um exame mais específico para o câncer de próstata. Mas esses dois exames são rápidos, são baratos e eles trazem muita informação para o médico. Doutor, para os homens que já têm um histórico de câncer de próstata na família, essa prevenção deve começar mais cedo? Com certeza começar mais cedo. Geralmente a gente começa se existe uma questão genética associada, a gente começa com 40 anos, ou mesmo ou pacientes mais jovens, quando tem histórico de aparecimento de câncer de próstata em idades menores, entendeu? Muito bem, bom, agradeço aqui o Tiago Tagliari, médico urologista, com a gente falando sobre a campanha Novembro Azul e sobre essa prevenção contra o câncer de próstata. Doutor, muito obrigada, viu, por compartilhar as informações aqui com a gente. Uma ótima tarde. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço e uma ótima tarde para vocês. Obrigado, doutor Tiago. 3 em ponto. CBN, Central Brasileira de Notícias.